a minha relação com o Clóvis iniciou. Primeiro, assim, na época do Clóvis eu não vivi esse período, né? Eu estava ali só na arquibancada, né? 95, 96, 97, torcedor. Não vivi, mas acompanhei, né? A Força Aliada Coral, né? que tirou o Clóvis Dias, né? E aí o restante da história a gente sabe. Mas quando eu vivi esse momento todo aí conturbado de Ferroviário, antes eu até ficava pensando assim, poxa, por que ex-presidentes do Ferroviário saem do Ferroviário e não querem mais nem ouvir falar, né? Uma vez um conselheiro, amigo meu, disse que encontrou um filho de um ex-presidente do Ferroviário, agora já nessa campanha, e aí chamou ele para o estádio, e ele falou, cara, minha família não quer nem ouvir falar de Ferroviário. Um filho de um ex-presidente importante na história do Ferroviário. E ele disse que a família dele não queria mais nem ouvir falar de Ferroviário. Aí houve um texto, ainda antes da minha renúncia, contando todo esse ambiente que chama A Vaidade dos Medíocres. Né? A Vaidade dos Medíocres. Esse texto é do Evandro Ferreira Gomes, do Almanaque do Ferrão. Almanaque, certo. Se o pessoal procurar lá o texto, lá, A Vaidade dos Medíocres, está na internet, na página do Almanaque. Tá certo. Né? Então, tá lá esse que falava um pouco dessa história. Como falava um pouco dessa história e eu tive um contato com o Clóvis, ele não tinha conhecimento mais de nada da vida do Ferroviário. E aí eu falei pro Clóvis desse texto, eu disse, cara, você já viu esse texto? E eu tive 2 encontros com o Clóvis. No primeiro encontro, que foi esse, que eu divulguei a foto, para você ter uma ideia, vários torcedores, vieram falar comigo, rapaz, diga pro Clóvis que nós gostamos muito dele, que nós... transmita, ser, né? Transmita, a torcida gosta, transmita isso pro Clóvis Dias. Eu até transmiti, mas assim, dói, né? Mas eu senti um homem assim extremamente magoado com o Ferroviário, que não quer mais nem ouvir falar do Ferroviário. Magoado por quê? Porque não é lembrado, não é homenageado? Não, com golpes como saiu, pela forma como saiu, pelo golpe político que ele sofreu também. Um homem extremamente magoado a ponto dele medir. Ele saiu em 97, né? Saiu em 97. Magoado a ponto de, em 2001, o Valmir teve uma breve passagem pelo Ferroviário. Teve uma breve passagem em 2001 e renunciou lá em 2001. E o Valmir convidou o Clóvis para ir lá no Ferroviário, para voltar. O Clóvis Dias me disse que quando entrou no Ferroviário, ele disse, Newton, nunca tinha passado por aquilo. Eu entrei no Ferroviário e me deu uma ânsia de um enjoo, uma náusea, sabe? Que eu estava, de fato, passando mal. E aí eu falei pro Valmir, olha, eu não tenho a mínima condição de saúde de retornar para o Ferroviário. Quer dizer, um dos maiores presidentes da história do Ferroviário, com essa história, e que foi tratado assim também, que ninguém sabe, e ele não foi o primeiro, nem foi o último, e existiram outros antes dele que passaram pela mesma coisa. E aí fica uma pergunta aos que fazem o Ferroviário hoje, até quando a gente vai ficar tratando ex-presidente dessa maneira? Até quando a gente vai ficar... até quando a gente vai ficar destruindo reputações? Até quando? E aí, assim, o Clóvis me disse coisas que teve esse enjoo, náusea, quando foi pro Ferroviário. E ele me disse o seguinte... Uma pena. E ele me disse o seguinte, que doeu muito. Ele disse, Nilton, o Ferroviário, para mim, é como se tivesse sido um amor, uma coisa que a gente amava muito, um namorado, uma noiva, uma esposa, e quando você é traído, vira ódio. Ele me disse isso. Entendi. E ele disse, então, hoje, infelizmente, o que eu tenho do Ferroviário é ódio. Foi um amor que virou ódio. Quer dizer, é doído, é pesado você ouvir isso de um presidente como foi o Clóvis Dias. E aí, assim, nós tivemos 2 encontros maravilhosos, mas esse sentimento dele é preocupante e eu digo isso, chamo essas pessoas que estão hoje lá no Ferroviário a reflexão. Até quando a gente vai ficar destruindo reputações e tratando ex-presidentes, relegando o passado e tratando ex-presidentes como... O próprio Evandro disse aqui, e disse em outro podcast, que assim, até quando isso vai acontecer, e assim, e pessoas que têm uma história grande com o Ferroviário, pessoas da casa, até quando nós vamos
ficar maltratando pessoas da nossa casa. Né? Então, assim, eu vivi um processo parecido. Hoje existe digamos assim, uma mágoa com que não é ódio. Que não é ódio e não é com o clube. O clube não tem, né? Tanto é que meu pai é torcedor do Ferroviário, né? Já tinha falado isso. E o meu pai hoje mesmo... Também, né? Eu também, mas hoje assim, hoje acaba que continuo torcendo, mas é um assunto que por exemplo, é doído porque as minhas filhas cresceram entrando em campo com o Ferroviário, convivendo com tudo isso, tal. E hoje elas não querem ouvir falar do Ferroviário. Então hoje é um assunto lá em casa que eu evito. Né? Deixei de ser torcedor? Não. Deixei de ser torcedor? Não. Mas por exemplo, as minhas filhas viram e conviveram o que foi feito com o pai. Então cria-se essa... Deixa eu falar um pouco dessa mágoa aqui. Até quando, sabe, as pessoas do Ferroviário vão tratar assim o seu passado? Deixa eu falar uma coisa, a gente que está de fora, né? A gente tem uma certeza que Clóvis Dias, bicampeão cearense, ele não ganhou só taça. Ele passou 2 anos maior do que Ceará e Fortaleza. Verdade. Por aí você tira. Você pegava o Ferroviário e falava 2 anos seguidos. Porque 1 ano você pode pensar, não, foi na sorte, mas foram 2 anos, né? Não, e o terceiro ali, porque o tricampeonato não veio foi pouquinho, né? É. E Clóvis Dias está na história, ninguém vai esquecer. A torcida ama, o clube mesmo ama, ok? Deve ter algumas pessoas que não gostam, mas é meia dúzia. É meia dúzia. No seu caso meia também... dúzia que são os donos do Ferroviário e que hoje tratam de esquecer e deixar essas pessoas longe, né? Pronto. Aí é o que eu estou falando. A história não vai deixar, é impossível esquecer a grandeza do Clóvis Dias e a sua também, porque você foi o primeiro campeão, o primeiro que deu um título nacional para o Ferroviário, né? Eu tive agora. Então, assim, são 2 pessoas, não é que você está aqui, é porque vocês fazem parte da história e não apagam. Tô querendo aqui puxar... Com títulos, acessos. Não tô querendo aqui puxar... Coisa grande, não é coisa grande. Estruturas, patrimônio. Não tô querendo aqui puxar também, a sardinha pro meu lado, mas eu estava eu fui almoçar na Arena Castelão essa semana, na semana passada, né? Na semana na semana da comemoração dos 50 anos. E aí, eu almoçando lá, encontro um jogador no restaurante bicampeão pelo Ferroviário. Aí eu tava com mais 2 amigos do Ferroviário almoçando, e ele chega pra gente e diz assim, ó, aqui foi um grande presidente ferroviário. O que o Ferroviário está vivendo hoje, ele pegou, não era assim, ele estruturou para o que está vivendo hoje. Né? Então, assim, não é todo mundo que às vezes tem essa, né? Não, mas, às vezes o assim, torcedor... Isso é claro, isso é claro, porque você pegou, assim, desculpa me meter, mas você pegou de um jeito e entregou de outro. Totalmente diferente. Estrutura, outro recorte. Estrutura, título, competições, então é outra coisa. Isso não se apaga. Alguém pode te considerar uma pessoa ruim, mas a sua gestão ali como presidente tá na história, meu amigo. Ninguém apaga isso não, entendeu? Eu digo considerar a pessoa ruim por rixa, sim. vaidade, seja o que for o motivo. Mas a história tá aí e ninguém apaga.